Bem, eu estou com o coração completamente transbordando de alegria porque chegou o meu livro novo aqui em casa. Sim, ele chegou aqui, eu precisava compartilhar esse momento com vocês de completa alegria, completa ternura e de vitória, porque lançar esse livro aqui, ó, não foi fácil. Teve muito trabalho envolvido aqui, teve muito afeto, muito carinho. Eu quero conversar só sobre ele hoje, tá legal? Fica tranquilo, não é aquela coisa, Ciro Bottini, compre meu livro. Se bem que assim, compre meu livro, porque, né? Mas assim, brincadeiras à parte, eu queria muito compartilhar com você aí a minha alegria de estar segurando a primeira cópia física real oficial do Poder do Afeto. E eu vou explicar um pouco sobre esse processo da minha escrita, tá bom? Como eu fiz na minha primeira vez, quando eu publiquei meu primeiro livro ever. E eu vim aqui compartilhar a alegria que eu estava tendo de realizar aquele sonho. E isso daqui também é um sonho, tá bom? Então, como eu fiz isso há alguns anos atrás, eu faço agora de novo, porque merece, tá bom? E não é um conteúdo para você focar em você comprar, porque eu quero compartilhar essa alegria. Eu tô sempre aqui ao longo dos anos trazendo informações, reflexões e tudo mais, mas eu trago também às vezes momentos de reflexão, momentos da minha vida. E, não seria verdadeiro da minha parte se eu não fizesse um conteúdo falando especificamente sobre o quão feliz eu estou de lançar esse livro daqui. Mas antes de começar a elaborar sobre a escrita do livro, o processo e tal, eu quero falar os dados técnicos, né? Vamos lá. O Poder do Afeto é um livro que, se você está consumindo esse conteúdo aqui no momento do lançamento, ele ainda está em pré-venda. E você, obviamente, se você compra na pré-venda, você me ajuda pra caramba, tá? Então, assim, o link de pré-venda é paizinho.link/pré-venda, tá? Depois que a pré-venda acabar, esse link continua funcionando e vai continuar apontando para a compra desse livro, tá? Então fica tranquilo. Se você pode aí, vai direto, vai ter link na descrição, link em tudo que é lugar, tá? Mas o paizinho.link/pré-venda sempre vai funcionar, mesmo quando a pré-venda acabar. Mas nesse momento, na publicação desse conteúdo aqui, ele está em pré-venda, tá? Tem tanto plataforma digital quanto livro físico. É um livro que eu estou lançando em conjunto com a editora Fontanar, que é o selo que fala sobre parentalidade da Companhia das Letras. Então, assim, isso por si só, né, publicar um livro com uma editora com um selo desse tamanho, dessa importância, me traz uma felicidade imensa, porque é um reconhecimento do meu trabalho, do valor do meu trabalho, do que eu faço. Então, isso daqui significa muito para mim. E é um livro que vai ser lançado no dia 16 de julho de 2024, tá bom? Oficialmente, a pré-venda acaba dia 16 de julho de 2024. A partir daí, já está funcionando venda normal. O evento físico, né, presencial desse livro aqui vai acontecer no dia 3 de agosto de 2024, aqui no Rio de Janeiro, tá? Então vai lá, /shopping, a gente vai estar lá de tarde, eu não lembro agora o horário qual que é, mas você vai lá nas minhas redes sociais, no @Thiago Queiroz, vai ter na descrição também o horário certinho aqui. No Instagram da Fontanar também vai ter, tudo bonitinho, então você vai lá e vê, tá bom? Mas assim, vai ser no dia 3 de agosto, você mora no Rio, vai estar pelo Rio, eu vou amar encontrar você lá, te dar um abraço, dar uma dedicatória, tirar a foto, vai ser um momento de celebração, tá bom? E a gente vai se encontrar lá se você estiver por aqui. Outras cidades, eu ainda não tenho essa certeza, então estou fazendo esse vídeo logo aqui porque eu gosto de me adiantar, mas pode ser que outras cidades apareçam e eu vou informando, né, nas minhas redes sociais também. Beleza? Tiradas as informações técnicas de lado, vamos falar então sobre o que é o Poder do Afeto. Bom, uma das coisas que sempre me falavam quando terminavam de ler livros, não só o meu primeiro livro, né? Porque esse aqui é o meu segundo livro texto dedicado a pais e mães e cuidadores em geral, tá bom? Então assim, o primeiro livro foi anos atrás, e eu celebrei muito essa vitória, e agora eu lanço o Poder do Afeto, que é um livro todo de texto, tá? Não é um livro ilustrado, não é nada, ele é um livro que contém conteúdo para a gente elaborar a criação dos nossos filhos. Imagina como se eu conseguisse colocar dentro de um livro, quase como se fosse um avatar meu, que eu pudesse dar as mãos para você e caminhar com você ao longo de 21 dias para a gente conversar e discutir sobre o que a gente pode fazer em relação à criação dos nossos filhos, buscando uma relação mais saudável, mais equilibrada e mais prazerosa. Basicamente isso. Então é como se eu estivesse aqui dando a mão para você aí, tentando passar por esse momento, e a cada dia a gente já está explorando uma situação diferente. Por isso que são 21 dias, porque são 3 semanas, cada semana tem uma temática diferente, e a cada dia dessa semana a gente vai propor alguma coisa diferente para você fazer. Thiago, mas eu preciso seguir, ler um dia por... Não precisa. Você pode ler o livro inteiro, você pode não fazer os 21 dias, mas você pode consumir o livro do jeito que você quiser, né? O livro, a partir do momento que ele chega na sua mão, na sua casa, ele é seu, e você faz dele o que você quiser.
vai ter muita gente que vai querer fazer o passo a passo e vai querer me marcar e vai querer participar nas redes sociais. Eu vou amar ver isso acontecer, então já fica aqui a minha dica. Mas vai ter gente que vai querer ler direto e em algum momento da vida botar isso em prática. Ou nunca botar em prática, ler como se fosse um livro-texto, né, convencional. Mas a minha proposta foi essa. E uma coisa importante que me fez desejar escrever esse livro, ou pensar no poder do afeto, pensar nessa história dos 21 dias, de uma caminhada em conjunto com você, leitor, leitora, que vai estar passando os olhos por esse livro, é o seguinte. Muitas pessoas sempre me disseram que, poxa, eu amo ler livros sobre parentalidade, eu adoro ler, eu me emociono, eu aprendo um monte de coisa, mas no momento que eu fecho aquele livro, eu volto a me sentir perdido ou perdida. Sabe essa coisa que você termina de ler o livro, tinha um monte de informação incrível, você fecha e fala, o que eu faço agora, hein? Não sei. Basicamente, os livros, eles são muito assim, né? Quando você tem livros muito teóricos, eles vão trazer informações, às vezes vão até emocionar você, mas você termina o livro e você fala assim, putz, praticamente, assim, na prática, né? Eu não sei agora o que eu devo seguir. Talvez você tenha pescado uma coisa ou outra e você não pescou o resto, não tem condição de partir para alguma ação depois de ter lido aquele livro. O Poder do Afeto ele veio nesse sentido, de eu falar assim, olha, eu acho que eu preciso pensar numa forma de trazer alguma coisa que fosse mais prática possível para os meus leitores, para as minhas leitoras que estão sempre angustiados com relação à criação dos filhos, mas sem, sabe, ser aquela coisa muito mercantilizada de um passo a passo para você criar filhos excelentes, para você criar vencedores. Não é sobre isso. Se você tem essa expectativa ao ler o Poder do Afeto, você vai se frustrar, porque não é sobre isso. Porque, obviamente, nessas páginas estão carregadas aqui de reflexões, de provocações minhas que você vai fazer a cada dia. Porque é isso que para mim importa. E vai ter muita coisa prática aqui também. E o mais importante, que é o que eu acho que talvez dê a maior importância desse livro dentro do contexto da minha carreira enquanto, né, psicanalista, escritor, produtor de conteúdo, enquanto uma pessoa que divulga, que promove a parentalidade positiva, é o seguinte. A maioria dos livros, eles vão focar num tema específico, tem um tema central. Eles vão falar, sei lá, sobre a disciplina positiva, vão falar sobre neurociência, né, ou vão falar sobre mindfulness. E aí, em tese, a gente que é pai, que tem pouco tempo, que tem criança já correndo, fazendo um monte de coisa, e a gente não consegue nem às vezes parar para ler um livro, quem dirá ler 10 livros, a gente fica ainda mais perdido, porque a sensação é que a gente precisa ler uma biblioteca inteira para conseguir educar os nossos filhos. E isso é completamente errado, né? Eu sempre fui da bandeira de falar que você não precisa estudar para ser pai ou para ser mãe. O que você tem, o que você sabe, principalmente se você conseguir desligar as vozes julgadoras e os milhares de conselhos contraditórios que você vai receber, você poderia seguir aquilo que você sente dentro de você como o que você deveria estar fazendo com o seu filho, né? Então, assim, você não precisa fazer curso, não precisa fazer nada. Mas, às vezes, tem tanta coisa acontecendo que a gente sente que a gente precisaria estar lendo 20 livros. E eu queria muito condensar, num livro só, tudo, mas tudo o que eu aprendi nesses últimos 10 anos, 11 anos, me dedicando a me especializar, a estudar e praticar com os meus próprios filhos tudo que eu faço em relação à criação deles. Então, eu pego desde comunicação não violenta até mindfulness, passo por disciplina positiva, passo por criação com apego, pego isso tudo junto de uma forma que é a forma que faz sentido para mim, dentro da minha visão e da minha realidade enquanto pai também, né, enquanto cuidador, coloco isso tudo dentro dessa caminhada de 21 dias e vou trazendo para você a cada dia uma informação a mais, uma provocação diferente, uma sugestão diferente do que você pode fazer. E é a partir desse caminhar, dia após dia, que a minha expectativa é que você chegue ao final desse processo com uma sensação de fiz bastante coisa durante esses últimos 21 dias. Aprendi bastante coisa, mas fiz bastante coisa. Muita coisa fez sentido para mim. Algumas talvez não. E a ideia é essa. Não é para você pegar todas as 21 ferramentas que tem aqui dentro e falar, puxa vida, vou agora, né, vou voar. Não. Você vai pegar as coisas que mais fizeram sentido, principalmente você que vai executar todos esses 21 dias em sequência, e você vai falar assim, puxa vida, agora eu acho que eu tenho um caminho para fazer. Aquilo fez sentido, aquilo eu quero manter. Aquilo não fez tanto sentido, não funcionou muito bem. Aquilo eu não vou manter. E aí sim você vai ter todo esse arcabouço de ferramentas para conseguir elaborar a criação do seu próprio filho, da forma como você gostaria que fizesse.
sabe? Porque a gente fica tão perdido, né? Então, às vezes a gente precisa dessa orientação, de alguém te dando a mão, te mostrando algum caminho, para você então ter condição de falar, esse é um caminho que eu quero, mas esse caminho eu quero fazer um pouco diferente, mas eu vou seguir mais ou menos por aqui. E tá tudo bem, sabe? A ideia desse livro, do Poder do Afeto, é justamente esse, de trazer para você esse direcionamento. E a partir do momento que você passa por ele, você vai começar a elaborar o seu próprio caminho, que é isso que é o importante. Não existe um caminho único para a gente educar nossos filhos. Talvez a única direção que a gente deva seguir, e isso eu quero que fique bem claro aqui, é a direção do afeto. Sabe assim, o ponto, né, o norte da minha bússola está apontando para o afeto. O caminho exato que eu vou fazer vai ser meu. E eu proponho uma coisa aqui nesse livro. Mas você, passando por ele, vai chegar num ponto que você vai elaborar o seu próprio caminho. Mas sempre lembrando que o meu norte está apontando a minha bússola aqui para o afeto. Entende? Essa foi a minha vontade. E esse foi um livro que demorou anos para eu escrever, para eu testar, para eu elaborar, para eu aprimorar. E foi muito tempo, muita dedicação, muita escrita cuidadosa, afetuosa, para que eu pudesse trazer e traduzir tudo isso que eu falei, que não é fácil, é muita informação, para que eu pudesse traduzir tudo isso de uma forma simples e acessível para dentro de um livro. Então demorou bastante mesmo por causa disso. Demorou também, obviamente, porque eu faço mil outras coisas, né? Então eu vou sempre equilibrando ali o meu tempo, né? Escrevo de noite, escrevo de madrugada, e a gente consegue elaborar um pouco mais. E aí, inclusive, quero aqui dar um agradecimento muito grande de novo à Fontanar, a minha editora querida Késia Cleto. Um beijo para você, minha querida, que foi tão paciente comigo nesse processo, porque eu realmente escrevo de uma forma mais lenta, porque eu preciso de mais tempo, né? E preciso elaborar melhor as coisas. E uma outra coisa muito importante, eu acho que é diferente nesse livro daqui, que eu preciso comentar, é a existência dos grupos de foco. Quando você for ler esse livro, você vai ver muita referência aos grupos de foco. O que são os grupos de foco? São grupos que eu montei desde a época do isolamento social, quando eu comecei a elaborar sobre esse programa e eu queria testar essas questões todas, fazendo essas caminhadas de 21 dias com pessoas que eu estava ali perto de mim, provavelmente eram apoiadores do meu podcast, ou apoiadores do meu canal, inclusive. Então foram alguns grupos de algumas dezenas de pais que me acompanharam durante um tempo bem interessante ali, os 21 dias, mas com muito retorno, muita troca, e foi muito incrível, porque na época eu não tinha ainda todo o livro escrito, então eu fazia, olha que interessante isso, eu gravava vídeos, como se eu fosse gravar vídeos no YouTube, né, pro canal, eu gravava vídeos para cada um desses grupos e apresentava para eles dia após dia, e lançando os vídeos para eles, eles iam participando, fazendo o que eles podiam fazer, me dando feedbacks, eu ia consumindo aquilo tudo e tentando fazer o programa ser o mais real possível, porque não adianta nada eu inventar uma coisa assim, você precisa todo dia meditar 2 horas. Isso é impossível de se fazer quando você tem filhos, sabe? Então, quando eu vou, por exemplo, sugerir que eu sugiro a meditação, é meditação para quem tem filhos. Eu chamo assim aqui nesse livro, porque não dá pra gente meditar horas seguidas se a gente tem um monte de filho correndo pela casa, um monte de demanda de coisas precisam acontecer, sabe? Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa reconhecer que nós temos necessidades e que essas coisas nos ajudam a estarmos mais plenos em relação aos nossos próprios filhos. Então, é uma balança que a gente tem que equilibrar, mas a gente sempre tem que colocar o pé no chão e falar, não posso falar que você vai, né, meditar 2 horas, 1 hora, meia hora, se você nunca fez isso. Então, assim, é meditação, por exemplo, para quem tem filhos. Então, tudo nesse livro é voltado para isso, para uma abordagem mais realista possível de alguém que tem filhos, de alguém que trabalha com pessoas que têm filhos e que quis elaborar algo que fosse realmente importante e que fosse de fato ajudar e não ser mais uma carga de culpa para você que está lendo esse livro. Então, é por isso que esse livro é tão especial. É por isso que eu estou tão emocionado de estar segurando isso daqui, porque, em última instância, isso daqui representa trabalho de anos, não só anos de escrita, mas anos de dedicação aos meus próprios filhos, aos meus próprios estudos, às minhas próprias especializações, anos de dedicação de outros pais e mães que toparam participar disso comigo, sabe? Então, assim, é muita coisa que cabe dentro dessas, vamos ver aqui, dessas mais de 200 páginas, sabe? Então tem muita coisa aqui dentro. E eu sou muito orgulhoso disso, sabe? E, assim, depois que eu escrevi isso tudo, mandei para alguns amigos especiais, Alexandre Corrêa Amaral,
Um beijo, meu amigo psicólogo. Mandei pro meu outro amigo psicólogo também, Frederico Matos, também, que eu amo de paixão. 2 homens que eu amo demais. E eles me deram a honra de escrever textos aqui para o verso do meu livro, para essa orelhinha do livro também. E eu vou ler agora, para a gente finalizar, só para vocês terem um gostinho, né? Porque assim, eu não quero dar muito spoiler sobre o que tem aqui dentro exatamente, mas eu quero só ler 2 trechos do que eles escreveram sobre mim. Para você falar assim, mas você só está vendendo aí o teu peixe. Então tá bom, eu vou ler trechos do que outras pessoas escreveram sobre o meu trabalho, tá bom? Então segura aí. Esse aqui primeiro é do Alexandre Coelho Amaral. Ele começa falando assim: esse livro é a súmula da coerência generosa do Tiago. Eu o conheço desde o início da sua jornada paterna e posso confirmar. Ele habita o que diz. É impossível não ler isso, não me emocionar, conhecendo o Xande e sabendo o quanto que é verdadeiro isso daqui. Então, é isso. No finalzinho desse texto, ele escreve assim: respeitando a singularidade de cada leitor, Tiago lança a mão da sua leveza habitual para fazer pensar, numa conversa sincera, leve e conectada às angústias do nosso tempo. Terminei a leitura, cheio de vontades novas, ações a serem tomadas e reflexões em aberto. Foram 2 trechos do texto que o Xande escreveu para mim, tá? Você pode ler depois com mais cuidado aqui. Eu vou ler a última parte também do trecho que o Fred, né, o Frederico Matos, escreveu para mim, então eu vou botar assim, ó. Este livro é um resgate para aqueles dias de trevas que nos rondam, inevitavelmente, sobretudo nos momentos em que descemos a ladeira da autonegligência. Se você tiver a coragem de mergulhar em si mesmo e o desespero da parentalidade dá essa ousadia, tenho certeza de que essa leitura vai contribuir não só para a criação dos seus filhos, mas para o cuidado que você dá à criança que ainda vive aí dentro, ansiosa por ser amada. Gente, é lindo demais. Mas sabe aquela coisa que as pessoas falam que quando você planta amor, você semeia amor, você colhe amor? Eu senti muito isso depois que eu terminei de escrever esse livro. O amor e o carinho que eu recebo das pessoas é muito imenso e toca muito meu coração. Então, é por isso que eu estou tão feliz de gravar isso aqui para falar para vocês sobre o lançamento do meu novo livro, O Poder do Afeto. E, em última instância, é uma forma de eu falar assim, poxa, compra o meu livro? Claro que é. Não vou ser, né, leviano aqui, mas é porque tem tanto amor, tanto carinho, tanta dedicação aqui que eu precisava falar sobre isso. E qual o melhor lugar para falar sobre isso, se não aqui, com você aí, que toda semana me acompanha, que torce por mim, que ouve as minhas reflexões, que já conhece a forma com a qual eu conduzo a vida com os meus filhos, como eu sugiro, oriento as pessoas que vêm buscar apoio, né, mandando mensagens para mim. Então, esse aqui é o Poder do Afeto. E você consegue comprar ele direto já na Amazon, em livrarias e tá tudo mais. Então, para finalizar nossa conversa aqui, só relembrando, está em pré-venda, tá? O lançamento oficial é dia 16 de julho de 2024. Até lá você pode ir no paizinho.link/pré-venda. Vai te levar direto para o link de pré-venda da Amazon. Então você compra lá, você pode escolher se você quer o e-book, se você quer o livro físico. Eu sou apaixonado por livros físicos porque, ó, eles têm cheiro, tá? Mas também tem a versão e-book lá para você comprar o seu, se você preferir, tá? Tá tudo lá. E a pré-venda, obviamente, acontece até o dia 16 de julho, tá bom? Então depois disso você compra direto na Amazon ou em qualquer outra livraria que você já vai ter acesso a ele diretamente, tá? E no dia 3 de agosto você vai poder estar comigo no Barra Shop, na livraria da Travessa do Barra Shopping. A gente vai fazer uma sessão de autógrafo, tirar foto, vai ser abraçar, vai ser uma coisa linda. Se você estiver pelo Rio, convido você a participar por lá. Outras cidades que poderão aparecer por aí, depois eu aviso lá nas minhas redes sociais, então você vai lá, me acompanha no @Thiago Queiroz e eu vou continuar falando muito ainda sobre esse livro, porque isso daqui é o meu xodó. Isso daqui é o meu maior motivo de orgulho em termos de produção de trabalho meu. Então, eu ainda vou falar bastante sobre isso aqui, mas eu acho que vocês vão gostar também de ler e de conhecer também, tá bom? Vou ficando por aqui então. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau.